Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Que maravilha, a bênção do Senhor está sobre você e também sobre toda a tua família nessa noite abençoada, em que você decidiu vir honrar o teu Salvador e reconhecer a grande obra que Deus fez enviando Jesus a essa terra. Glória a Deus por isso. Você está alegre por isso ou não? Glória a Deus. Que maravilha, certamente o Senhor está aqui e tem algo a falar contigo nessa noite. Diga glória a Deus. Que bênção. Então abra a palavra do Senhor em Mateus, capítulo número 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Verso 20 e 21. O Senhor Jesus é honrado todos os dias. Amém? Nós sabemos que esta é uma celebração que marca um tempo e adoramos ao Cristo que está vivo e celebramos sim o seu nascimento, não como uma festa cultural, mas como reconhecimento da misericórdia e da bondade de Deus para com a sua vida. Você já pensou se Jesus não nascesse, aonde você estaria hoje? Sai azar, né? Se Jesus não viesse, onde você estaria? Mas ele veio, diga para o seu irmão, ele veio. Aleluia! Olha só o que diz a palavra do Senhor. Mas enquanto pensava nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Aleluia! Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Diga assim comigo: o que foi gerado em Maria procedia do Espírito Santo. Aleluia! E nessa noite a palavra do Senhor para a sua vida, onde celebramos o nascimento do Senhor, é esta: o Jesus que foi gerado na sua vida procede do Espírito Santo. Sim ou não? Diga sim, pelo amor de Deus. Levanta a sua mão e diga sim. O Jesus que está em mim procede do Espírito Santo. Glória a Deus. Quando nós falamos do Natal, na história do cristianismo e da igreja, muitas vezes, e você vai ver isso, em muitos lugares se conta a história de Maria ou a história de José, que foram instrumentos de Deus para que Jesus viesse até a terra. Maria é celebrada em todos os lugares como aquela que carregou o Filho de Deus no seu ventre, e as pessoas leem esse texto e focam em Maria como agraciada, como escolhida por Deus. Ela foi uma mulher abençoada, a mão de Deus esteve sobre ela, mas assim como eu e você, ela é humana, pertencente a este mundo e precisava do Salvador, assim como qualquer um de nós. Aleluia! Também uma outra parte da igreja do cristianismo vai falar de José, homem íntegro, que recebeu aquela mulher, que não a repudiou, que não a abandonou, um homem da descendência abençoada por Deus, mas também ele era homem comum, como qualquer um de nós. Mas poucas pessoas percebem a pessoa mais importante que participou dessa história, a pessoa mais importante que estava no nascimento do Salvador. O nome dele é Espírito Santo. Diga glória a Deus. Não fosse o Espírito Santo, o Cristo que nasceria seria falso. Quem fez a diferença nessa história não foi o puro sangue judeu, da descendência de Maria ou da descendência de José.
Quem fez a diferença nessa história não foi o fato da tribo que pertencia ou da história do povo de Israel, mas quem fez toda a diferença aqui foi a pessoa do Espírito Santo. Sem ele, o ungido de Deus não nasceria, o Cristo Salvador não viria. Bendito seja o Deus eterno, porque enviou o Espírito Santo à terra para preparar o nascimento do Salvador. Aleluia! A pessoa que fez diferença e a pessoa que faz diferença nesse Natal é o Espírito de Deus na sua vida. Quem tem o Espírito Santo, levanta a sua mão e dê glória a Deus. Diga comigo: eu tenho o Espírito Santo. Aleluia! Porque ao longo da história, povo de Deus, do cristianismo, se celebra o nascimento de Jesus. Se celebra que o Filho de Deus veio à terra, e ele nasceu de uma virgem, e ele foi o Salvador do mundo. No entanto, grande parte dos cristãos e do cristianismo sobre a terra não tem o selo da validação do Deus Todo-Poderoso. Quando o anjo apareceu para José em sonhos, a referência que ele usou para dizer: não tenha medo de receber essa mulher, é uma obra de Deus que está acontecendo nela. Como que eu vou saber que é uma obra de Deus? O anjo disse: o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Aleluia! Você deve entender uma coisa muito importante. Não tenha medo de entrar em qualquer lugar que seja, se isso foi gerado pelo Espírito Santo. Não tenha medo de fazer aliança com pessoas, se ela foi gerada pelo Espírito Santo. Não tenha medo de receber um esposo, uma esposa, se isso foi gerado pelo Espírito Santo. Não tenha medo de abrir o seu negócio, se isso foi gerado pelo Espírito Santo. Não tenha medo de entrar no teu ministério, de assumir teu chamado, de fazer o que tem que fazer, se isso foi gerado pelo Espírito Santo. Vai dar certo. Deus está no negócio, a bênção dos céus está sobre tua vida. O Jesus Salvador só podia ser gerado pelo Espírito Santo. Não podia vir por obras de homens, não poderia nascer de modo natural, somente pelas mãos do Espírito de Deus. Se o Jesus que habita em você foi gerado pelo Espírito Santo, então você pertence aos céus, então você pertence a Deus. Você é filho do Deus Altíssimo, bendito, santo e verdadeiro para sempre. A pergunta que você tem que responder, como cristão, como alguém que segue o cristianismo como profissão de fé da sua vida: o Jesus que habita em mim foi gerado pelo Espírito Santo? Porque há muita gente carregando um Jesus gerado pela história, gerado pela cultura, gerado pelos rituais, não pelo Espírito. E muitas pessoas naquele dia vão dizer: mas eu celebrei o Natal, até dei presente para quem não gostava. Aleluia! Mas eu festejei o Natal. Mas o Jesus que você abraçou não foi trazido pelo Espírito Santo. Pode ter sido trazido por pessoas, por carne e sangue, mas somente é chamado Filho de Deus aquele que tem o Cristo que o Espírito Santo gerou. Aleluia! Levanta a sua mão e diga: o Jesus que está em mim é do Espírito Santo. O Espírito de Deus é aquele que convence o ser humano,
é aquele que veio para preparar um lugar para que Jesus nasça em você, para que Jesus mora em você, para que Jesus habite em você, para que Jesus domine a sua vida e a sua história. É o Espírito Santo que naquele dia vai te conduzir diante de Deus e vai dizer: o Cristo que habita nele é o verdadeiro Salvador. Aleluia! O anjo do Senhor vem para José e diz: não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela vai dar à luz um filho, e você, José, vai chamar ele de Jesus, porque ele vai salvar o povo dos seus pecados. A primeira coisa que acontece quando o Cristo verdadeiro entra na vida de uma pessoa é que os seus pecados são removidos, seus pecados são perdoados, seus pecados são tirados, seus pecados são arrancados da tua vida, arrancados da sua história. O Cristo do Espírito Santo é o único que perdoa pecados. É por isso que tanta gente celebra Jesus no dia de hoje e continua na vida do pecado. Por que, pastor? Porque o Jesus gerado neles não procede do Espírito Santo. E ao longo do tempo as pessoas se acostumaram a fazer um Natal de rituais. Mas a verdadeira essência, só o Espírito de Deus pode fazer. Só o Espírito de Deus pode gerar em você a celebração, a gratidão, a glória do Jesus que veio te buscar. Olhe para o seu irmão e pergunte mais uma vez para ele, diga para ele, pergunte para ele: o Espírito de Deus gerou Jesus em você? O que ele disse? Sim ou não? Diga sim, diga para ele então sorria. Diga para ele então sorria, irmão. Diga para ele sorria, você vai para o céu. Eita glória, eita glória. Você precisa entender que há uma grande diferença entre o teu Natal e do resto do mundo. É por isso que a grande maioria das pessoas, num dia como hoje, você vai pelas ruas, no final da tarde, à noite você passa, as pessoas estão bebendo, as pessoas estão brigando, as pessoas estão fervendo por aí, porque falta alguma coisa para mantê-las em paz, falta alguma coisa para mantê-las em bênção, falta o Cristo do Espírito Santo. Muita gente nesses dias vai na igreja, seja evangélico, seja católico, não interessa, vai na igreja, porque agora é tempo de alegria, é tempo de Jesus, nem sabe o que está falando. Aí chega na noite de Natal, ferve o que suco, briga, quebra o pau, outro dia um fervo, é uma desgraça. Tudo cristão, olha só. Aquele que tem o Jesus gerado pelo Espírito simplesmente não consegue viver assim. Não consegue viver assim. Não sabe o que é viver assim. Não consegue viver assim. Mas aquele que tem um Jesus que não é do Espírito, tem um outro Espírito que influencia a vida dele. Você precisa saber que o teu Jesus é verdadeiro. Você precisa saber que o Espírito de Deus visitou você um dia. E assim como um dia o Espírito de Deus visitou Maria e gerou dentro dela um Jesus dos céus, assim também espiritualmente o Cristo de Deus é gerado no seu coração. Naquele dia em que você recebeu um convite,
naquele dia que você ouviu uma mensagem, uma pregação, naquele dia em que o Espírito de Deus te visitou, nasceu dentro de você um caráter santo, uma personalidade divina. O Cristo de Deus voltou a habitar sobre a terra. Aleluia! O que a religião não entende é que o mesmo Jesus que estava dentro de Maria, hoje habita dentro de cada um de nós. Ele foi gerado pelo mesmo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo nos visitou e gerou o Filho de Deus dentro do nosso coração. E por isso teus pecados foram perdoados. Por isso a tua história mudou. Aleluia! Por isso eu quero dizer para você nessa noite: não tenha medo. Diga para o seu irmão: não tenha medo. Diga para ele: pode avançar, pode sonhar, pode conquistar, pode agir. Diga para ele por quê? O Espírito de Deus foi quem gerou Jesus em você. Aleluia! Foi o Espírito de Deus que gerou Jesus em você. Então você não precisa ter medo. Não tenha medo, porque todos os teus familiares serão visitados pelo mesmo Espírito. Você tem o Espírito Santo? Qual Espírito você acha que prevalece? Será que é o Espírito natalino? Ou é o Espírito Santo? O Espírito Santo, diga para o seu irmão: o Espírito Santo prevalece sobre o Espírito natalino. Sei lá que Espírito que é esse, né? Porque você tem o Espírito Santo, sua família também terá um dia, porque o Senhor falou pela boca dos profetas e pela boca dos apóstolos: crê no Senhor Jesus e será salvo você e a tua casa. Por que, pastor? Porque o Jesus que foi gerado em você é obra do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. Não se preocupe. Deixe as pessoas celebrarem no espírito natalino. Nós celebramos no Espírito Santo. E enquanto houver gente celebrando no Espírito Santo, haverá salvação sobre a terra. Haverá perdão de pecados sobre a terra. Haverá transformação de vida sobre a terra. Aleluia! Bendito é o Espírito de Deus. Bendito é o Espírito de Deus. Bendito é o Espírito da salvação. Levante as suas mãos e diga: obrigado, Jesus. Diga: obrigado, Senhor, porque o Cristo que habita em mim não é obra de homens, não é obra da religião, é obra do Espírito Santo. Aleluia! Você consegue entender isso? Você consegue compreender que tudo aquilo que as pessoas vivem nesses dias é passageiro, mas o que você vive é eterno? Que tudo aquilo que o mundo vive hoje não dura até amanhã, mas o que você está fazendo aqui essa noite está ecoando na eternidade. Aquilo que muitas pessoas vivem não dura por muito tempo, mas aquilo que você está fazendo vai durar para sempre. A tua alma e o teu espírito não são passageiros, eles estão selados pelo Espírito Santo para viver para sempre na presença de Deus.
A obra que o Espírito Santo fez trazendo Jesus à terra e apresentando ao mundo o Salvador, é a mesma obra que Ele continua fazendo hoje sobre a terra. Ele continua usando você, Ele continua usando tuas palavras, Ele continua usando tuas atitudes, Ele continua usando o teu testemunho para levar mais gente a receber o Cristo vindo de Deus. Assim será sobre tua vida essa noite, assim será sobre a tua família, assim será sobre todas as pessoas as quais você cruzar o caminho. Bendito é o nome de Jesus. Escute, já nos dias do início da igreja, os apóstolos diziam: há muitos cristos sendo pregados por aí. Mas como se identificava o Jesus verdadeiro? O Jesus verdadeiro era aquele do Espírito Santo. O Jesus verdadeiro batizava com o Espírito Santo. O Jesus verdadeiro enviava o Espírito ao coração das pessoas. E o Espírito Santo era o testemunho da verdadeira salvação. Há muitos Jesus pregados por aí, mas só existe um que leva para o céu. Esse que gerou Jesus no ventre de Maria. É o Espírito de Deus que vem convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nessa noite, Jesus se apresenta como um presente na sua vida. Não importa a que segmento do cristianismo você pertence, essas nomenclaturas não existem no céu. Não importa a nomenclatura usada, não importa o segmento teológico, tradicional, pentecostal, evangélico, católico. Há muitas ramificações do cristianismo. A grande questão é uma só: o Jesus que entrou na minha vida, entrou pelo Espírito Santo. Se Ele entrou pelo Espírito, então a minha vida está livre. O pecado me deixou, o vício me deixou, o passado me deixou. Mas talvez você tenha abraçado um Jesus histórico apenas, um Jesus distante, um Jesus que você respeita, um Jesus que você reconhece que é bom, mas que na tua vida mesmo não fez nada ainda. Essa é a noite em que você deve abrir o seu coração a Ele. E eu quero orar por você, aí no seu lugar mesmo. Você que diz: pastor, eu quero o Jesus do Espírito Santo na minha vida. Porque o Jesus do Espírito Santo não está preso numa cruz, está vivo. Ele está vivo e passeia no meio do seu povo. O Jesus do Espírito Santo ainda cura os enfermos. O Jesus do Espírito Santo ainda liberta os cativos. O Jesus do Espírito perdoa pecados. Ele está vivo. Levante a sua mão no seu lugar e diga: eu quero esse Jesus para a minha vida. Põe a mão no seu coração. Eu quero esse Jesus para mim. Eu quero um Jesus que me liberta, pastor. Eu quero um Jesus que arranque da minha alma essa angústia, essa tristeza. Eu quero um Jesus que arranque o passado da minha mente, que desligue o histórico de maldição da minha família. Pastor, eu quero um Cristo na minha vida, que seja capaz de reconciliar a minha família. Pois eu quero te dizer que você veio no lugar certo essa noite. Foi o Espírito Santo quem te trouxe aqui, porque o Jesus do Espírito vai visitar a tua família e vai começar uma nova história.
calamanda lemaçu yarabaxê. E calamanda lemaçou. Espírito da graça, venha sobre a vida desse povo. Todo aquele, Senhor, que agora está junto comigo nessa oração, em nome de Jesus. Todo espírito de engano que prendia a sua vida, toda a herança religiosa herdada dos seus antepassados, todo falso espírito, todo engano das trevas, em nome de Jesus, seja livre. O Espírito de Deus visita a sua vida nessa noite. Ele começa a queimar a sua alma para escrever dentro do teu coração: todos os teus pecados estão sendo perdoados. O Espírito de Deus te visita nessa noite para gerar o Cristo de Deus na sua história. Seja livre. O sangue de Jesus Cristo repouse sobre tua vida. O sangue de Jesus Cristo venha trazendo reconciliação na tua história. Toda a frieza da tua fé seja renovada pelo poder do Espírito Santo. Todos os históricos do passado sejam desligados da tua história, em nome de Jesus. Seja livre, em nome de Jesus, seja livre. Todo o fardo da religiosidade, seja livre, no poderoso nome de Jesus. Você na sua casa, você que está nos acompanhando, seja visitado pelo Espírito de Deus. A unção que quebra o jugo toca na tua vida, toca na tua família, toca no teu casamento, toca na vida dos teus filhos. Seja livre no poderoso nome de Jesus. Eu profetizo sobre você a bênção daqueles que receberam o Espírito verdadeiro. Em nome de Jesus, o Deus dos céus honre os seus filhos sobre a terra. E nesse Natal o Senhor te presenteie com a salvação dos teus familiares. O Senhor te presenteie com resposta às tuas orações. Que o Senhor alegre os teus dias que estão por vir, mostrando para você que a diferença entre o teu Cristo e os falsos cristos. A mão do Senhor está sobre a tua vida e você verá vitória. Você verá vitória no teu casamento, você verá vitória dentro da tua casa, você verá vitória na tua vida financeira, porque o teu Cristo é do Espírito Santo. Porque o teu Cristo é do Espírito Santo, você receberá a direção dos céus. Eu abençoo tua vida, abençoo a tua família, abençoo este final de ano na sua vida. Deus poderoso te abençoe, te alegre. O Deus poderoso remova todos os fardos da tua vida e te faça alegre, bem-sucedido e abençoado, para a glória do Deus Pai. Aquele que recebe diz amém e glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus.